Rádio Orizona FM. Estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás. Operando na frequência de 87,9 MHz. Com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM. A rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Olá, muito boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, dia 24 de setembro de 2018. São 12 horas e 27 minutos em Orizona. Obrigado pela sua companhia. Está no ar o Jornal Orizona FM e você confere a partir de agora os seguintes destaques. Eleitores poderão acompanhar contagem de votos por aplicativo. Papa Francisco que critica países que expulsam estrangeiros. Rótulos de alimentos devem ter advertências em 3 cores a partir de agora. Meteorito de R$3.000 está desaparecido desde incêndio no Museu Nacional. Presidente Michel Temer viaja para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. E uma portaria estabelece a lei seca nas eleições deste ano na zona eleitoral de Silvânia. Decreto regulamenta a proibição do uso de cerol e materiais cortantes nas brincadeiras de pipa. Você confere ainda As principais notícias de Goiás, direto de Goiânia, com o repórter Libório Santos. Um resumo das principais notícias do Brasil e no mundo na manhã desta segunda-feira. A previsão do tempo para toda a nossa região. E a cotação dos principais produtos agropecuários. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. Eleitores poderão acompanhar a contagem dos votos da eleição do dia 7 através de aplicativo que pode ser baixado pela internet. Você confere na reportagem de Leno Falck. A Justiça Eleitoral vai disponibilizar até o final de setembro o aplicativo Resultados 2018. Através da ferramenta, que é gratuita, os eleitores poderão acompanhar a contagem de votos em tempo real. É possível pesquisar desde o desempenho de um determinado candidato, por meio de consulta nominal, até um dado mais nacional. O aplicativo pode ser usado em tablets e smartphones que operam com sistemas Android e iOS. Há 4 anos, a ferramenta foi chamada de Apuração 2014 e foi baixada em quase 3 milhões de dispositivos. De São Paulo, Leno Falck. E o Papa Francisco criticou países que expulsam os estrangeiros. Os detalhes com Carolina Cassola. O Papa Francisco criticou neste sábado os países que expulsam os outros, numa referência àqueles que não quiseram acolher refugiados, especialmente na Europa. O pronunciamento foi feito em Vilnius, na Lituânia, onde iniciou a primeira etapa de uma viagem de 4 dias pelos países bálticos. O Papa Francisco é o segundo pontífice que visita esse país após João Paulo II, há 25 anos. Em seu discurso, Francisco apontou a Lituânia, de maioria católica, como exemplo para a comunidade internacional e para a União Europeia, por acolher as diferenças. Segundo ele, por meio do diálogo, abertura e compreensão, as culturas podem se transformar em pontes de união entre o Oriente e o Ocidente europeu. O Sumo Pontífice também alertou sobre a imigração dos jovens, os principais problemas dos países bálticos. Neste domingo, o Papa vai visitar o Museu da Ocupação e da Liberdade Religiosa para comemorar junto com a comunidade judaica o 75º aniversário do fechamento do gueto de Vilnius. O local foi o ponto de extermínio de quase todos os judeus da cidade. Com informações internacionais, Carolina Cassola. E o rótulo dos alimentos, a partir de agora, deverão ter advertência em 3 cores. Vamos entender esses detalhes na próxima reportagem.
Ler e entender os rótulos dos alimentos não é uma tarefa fácil para o consumidor. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve colocar em consulta pública as novas regras para advertências nas embalagens, com o intuito de reduzir o consumo excessivo de sal, açúcar e gordura no país. A ideia é adotar um modelo de semáforo, com a utilização de 3 cores, verde, vermelho e amarelo. Maria Angélica Greco, nutricionista do Instituto Endovita, acredita que a medida vai ajudar a população a entender melhor as informações e pode ter um impacto positivo na alimentação. Com a sinalização das cores, vai ser mais fácil a comunicação com crianças, idosos e principalmente as pessoas que não são alfabetizadas e que hoje têm essa dificuldade, né, de conseguir ler o rótulo, saber as informações direitinho, né? E também é mais atrativo, né? A sinalização por cores, ela é mais marcante, ela é mais simples, ela é mais rápida. A nutricionista destaca que também é preciso aliar os novos rótulos a informações claras e visíveis. Depois que forem introduzidas essas cores, eu acho que vão ter campanhas para ensinar a população, né, o que vai significar cada cor, como que a gente vai trabalhar no rótulo do alimento, a quantidade de consumo correspondente a cada uma dessas cores. Mas o caminho até que as mudanças cheguem às prateleiras ainda é longo. Feita a consulta pública, o texto vai ainda para a equipe técnica, onde há uma nova rodada de discussão com setores interessados. Somente depois disso, deve ocorrer uma decisão definitiva da Anvisa. De São Paulo, Carolina Cassola. Meteorito de 3 milhões de reais está desaparecido desde incêndio no Museu Nacional. Confira a matéria. Um meteorito que vale 3 milhões de reais está desaparecido desde o incêndio do Museu Nacional no início de setembro. O Angra dos Reis pesa apenas 70 gramas e tem 4 centímetros de largura, mas já deixou pesquisadores de todo o mundo preocupados. Afinal, ele é a rocha mais valiosa dos mais de 400 meteoritos do museu. Ele carrega o nome Angra dos Reis por ter sido encontrado pela primeira vez no litoral fluminense em 1869. Foi o primeiro a ser reconhecido e mais de 100 anos depois, outras rochas foram descobertas. Elas ganharam o nome de Angritos em homenagem ao Angra dos Reis. De acordo com a The Meteoritical Society, existem apenas 28 delas no mundo. Estima-se que o meteorito desaparecido tenha mais de 4 bilhões e meio de anos. Os pesquisadores acreditam que essa pequena rocha é capaz de levar a uma resposta final sobre a origem do Sol e dos planetas. Ainda em busca do meteorito, a curadora do museu, Elizabeth Zuccoloto, acredita que ele tenha resistido ao incêndio. Para ela, mesmo que ele tenha queimado ou danificado, ainda assim ele será encontrado. Na última semana, o ministro da Educação, Rocieli Soares, anunciou a transferência de 8 milhões e meio de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O dinheiro faz parte de um repasse de 10 milhões que tem como destino as obras de restauração do museu. Reportagem Sara Rodrigues. Presidente Michel Temer viaja para Nova York para participar da abertura da Assembleia Geral da ONU. Com isso, quem assume a presidência do Brasil nesse instante é o ministro-presidente do Supremo, Dias Toffoli. Confira a reportagem. O presidente da República, Michel Temer, embarcou neste domingo a Nova York, nos Estados Unidos, vai participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Como tradicionalmente acontece, o brasileiro fará o discurso de abertura do encontro. Assuntos políticos multilaterais e a reforma do Conselho de Segurança da ONU devem fazer parte do discurso. Temer também tem reunião marcada com o presidente da Colômbia, Iván Duque. Com a saída do Brasil, do chefe do Executivo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, assumiu a presidência da República. O presidente do STF é o quarto da linha sucessória. Como o Brasil está sem vice-presidente, o segundo sucessor seria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o terceiro, o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Como já ocorreu, os dois saem do país quando Temer viaja, porque podem ficar inelegíveis caso assumam a presidência, já que os dois são candidatos à reeleição. De Brasília, Izzy Coelho. Nós vamos agora para um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo.
Olá, ótima segunda-feira, hoje 24 de setembro de 2018. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, começou ontem, domingo, dia 23, a enviar mensagens para usuários de celular de 10 estados, alertando sobre bloqueios de celulares piratas. São aqueles que não são certificados pela agência ou tiveram e-mail, número que funciona como identificação única do aparelho, adulterado, clonado ou fraudado. Os estados que começaram a receber alertas são Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Todos os estados da região sul. Quem tiver com celular irregular receberá uma mensagem do número 2828, alertando sobre a 9.472 e sobre um prazo específico em que o aparelho deixará de funcionar. O bloqueio nessas localidades está previsto para o dia 8 de dezembro. A Anatel consegue identificar celulares regulares porque tem um sistema informatizado em parceria com operadores de telefonia e fabricantes que identificam os celulares irregulares em uso na rede. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, teve o dreno de seu abdômen retirado e passou a receber dieta leve ontem, domingo, dia 23. Bolsonaro está internado há 2 semanas em São Paulo, após ser atacado por uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Em nota, o hospital afirma que ele não tem disfunções orgânicas e os exames laboratoriais estão estáveis e que estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose e fenômeno. Entre aspas, o paciente apresenta boa evolução clínica, permanece sem dor, sem febre e outros sinais de infecção. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, prometeu ontem, domingo, dia 23, durante campanha em Petrolina, Pernambuco e Juazeiro, na Bahia, que, se eleito, vai trabalhar pela recuperação das nascentes do Rio São Francisco. O rio corta 5 estados brasileiros e é um dos mais importantes do país. Entre aspas, eu queria assumir um compromisso para o futuro. Nós vamos intensificar a recuperação das nascentes do São Francisco. Nós não vamos deixar esse rio morrer jamais. E para isso, nós temos que desassorear o rio. Tem regiões do rio que estão assoreadas e temos que recuperar a mata, porque sem a recuperação da mata e sem tirar a areia e o lixo que cai no rio, esse rio corre o risco, afirmou o candidato em discurso a apoiadores em Juazeiro. Uma investigação feita pela Polícia Federal reforça a versão de que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho para dar uma facada no candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, no último dia 6 de setembro, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo G1 junto à assessoria da Polícia Federal. Um dia após o crime, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal trabalhava com a hipótese de Adélio ter atuado como lobo solitário. Os investigadores também afastaram a hipótese de que Adélio teria recebido pagamento em sua conta bancária para executar o ataque ao presidenciável. De acordo com a Polícia Federal, o recurso encontrado na conta do agressor tem origem sustentável, de uma restrição trabalhista e de remuneração pelo período que trabalhou como garçom. Um cartão de crédito internacional encontrado com Adélio nunca foi utilizado, conforme a investigação, e foi emitido automaticamente pelo banco em que o agressor tem conta. O computador pessoal de Adélio, segundo a Polícia Federal, é antigo e estava quebrado, tendo sido utilizado pela última vez em 2017. Além disso, dos 4 celulares encontrados com o agressor, somente 2 funcionavam e nenhum foi comprado nas semanas que antecederam o ataque a Bolsonaro. Para a Polícia Federal, Adélio tinha condições financeiras próprias de pagar de forma antecipada a hospedagem em uma pensão de Juiz de Fora, Minas Gerais. Salve, salve, galera! Agora a diversão em Orizona fica por conta do Casarão Dance. Com um ambiente agradável, o Casarão Dance oferece shows ao vivo aos fins de semana. Fique atento à nossa programação. Aqui você vai festejar com sua família e seus amigos. Estamos localizados ao lado dos Correios. Casarão Dance, onde a diversão acontece. Agora nós vamos até Goiânia saber o que é notícia em todo o estado de Goiás com o repórter Libório Santos.
Deficientes não encontram vagas para trabalhar, mais ocorrências de violência dentro das famílias. Cecima alerta para a preservação ambiental. Eu sou Libório Santos, hoje dia 24 de setembro, segunda-feira, esses são os nossos destaques. Uma mulher foi presa por agressão e maus tratos a um idoso neste final de semana no bairro da periferia de Goiânia. Há 80 anos, que é o pai dela, relatou à polícia militar que não foi a primeira vez que a filha teria agredido ele fisicamente. Outra violência em família. Em Aparecida de Goiânia, uma mulher, uma cabeleireira, foi assassinada pelo marido de 62 anos de idade. Ele foi preso pouco depois de cometer o crime e tem várias passagens pela polícia. Nesse final de semana, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Cecima, promoveu um evento para marcar o Dia da Árvore e principalmente para conscientizar a população quanto à necessidade de preservação e da recuperação das áreas degradadas. A Secretaria distribuiu à população em Goiânia e também no interior do estado mudas de plantas nativas do Cerrado. Luciano Moura, superintendente da pasta, destaca a importância da iniciativa para a proteção ambiental, principalmente das nascentes. Apenas lembrando que o Brasil é detentor da maior biodiversidade de árvores do planeta, com cerca de 14% das mais de 6.000 espécies. O Sescop Goiás, que é o Sistema S de Cooperativismo, está com inscrições abertas para o seu processo seletivo para contratação em 9 cargos diferentes. São 8 de nível superior com salário de mais de R$ 4.500 e uma vaga para nível médio com remuneração acima de R$ 2.000, além dos benefícios, auxílio transporte e alimentação, seguro de vida e assistência médica. Todas as vagas são para o cadastro de reserva. Maiores informações no CB Sescop pelo telefone 62 3040 2600. Apenas nos primeiros 7 meses deste ano, o número de multas aplicadas a quem usa o celular enquanto dirige já é 33% maior do que em todo o ano passado. Os dados são do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. De janeiro a julho, segundo o órgão, esse tipo de infração resultou em aplicação de mais de 759 mil multas em todo o país. Esse tipo de infração é considerado gravíssimo, com multa de R$ 283,47. Mais uma grande apreensão de drogas feita pela Polícia Militar. Um jovem de 20 anos foi preso e na casa dele em Goianira, região metropolitana de Goiânia, foram encontrados 300 quilos de maconha. Preocupação para o governo de Goiás, já que as despesas cresceram mais que a receita nesse ano. Gastos com a remuneração dos servidores cresceram 13,2% no primeiro semestre, enquanto a arrecadação subiu 7,47%. Os números mostram que o crescimento da folha de pagamento do funcionalismo estadual será uma preocupação do próximo governador do estado. Menos de 1% da população com deficiência no Brasil está empregada. Isso mesmo com a legislação determinando a empresa que tiver entre 100 e 200 empregados deve destinar 2% das vagas de trabalho para as pessoas com deficiência. Tentando mudar essa realidade, o Serviço Social da Construção Civil, SECONV, lançou um programa para cadastrar e encaminhar essas pessoas para vagas de trabalho no setor. A psicóloga e coordenadora do projeto, Joyce Pimenta, diz que a entidade vai fazer a intermediação entre as empresas e os profissionais. Wesley de Andrade é gestor de obras de uma construtora em Goiânia. Ele afirma que dos 70 funcionários da empresa, nenhum é deficiente. Ele diz que são várias as dificuldades do setor para contratar essas pessoas. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. São 12 horas e 44 minutos. Em Orizona, a umidade relativa do ar está 26%, a temperatura está em 33 graus. Não há previsão de chuva para esta semana, viu? O tempo está ensolarado. Nós vamos agora para a previsão do tempo para toda a nossa região. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso. Já em Goiás e no Distrito Federal, o tempo fica parcialmente nublado com chuvas isoladas. No Mato Grosso do Sul, previsão de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva. A umidade relativa do ar na região centro-oeste pode variar de 20% a 95%. Em Goiás, a temperatura varia entre 17 e 37 graus. No Distrito Federal, os termômetros podem variar entre 17 e 33 graus. Já no Mato Grosso, mínima de 22 e máxima de 41. E no Mato Grosso do Sul, os termômetros variam entre 18 e 38 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sara Rodrigues, o tempo e a temperatura.
E agora você fica bem informado sabendo quanto vale os principais produtos agropecuários no começo desta semana. A saca de 60 quilos da soja começou a segunda-feira com queda de 0,41% no Paraná e o grão é vendido a R$ 89,55 no estado. Na cidade de Pedro Afonso, em Tocantins, o produto é comercializado a R$ 80,57. Já na cidade maranhense de Balsas, o valor da saca é R$ 76,00, enquanto em Rondonópolis, no Mato Grosso, a soja é negociada a R$ 83,50. A saca de 60 quilos do café arábica registrou redução de 0,38% no preço e é vendida a R$ 409,74 na cidade de São Paulo. O café robusta também apresentou diminuição no valor. A baixa foi de 0,23% e a saca é comercializada a R$ 318,15 para retirada no Espírito Santo. Já a saca de 50 quilos do arroz, vendida no Rio Grande do Sul, teve alta de 0,02% no preço. Agora, entre os gaúchos, a mercadoria é negociada a R$ 45,79. Enquanto isso, o valor do milho no mercado financeiro registrou queda de 0,78% e chega a R$ 39,60. Os valores são do canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Eberton Mendonça e Paulo Castro. Portaria estabelecendo lei seca nas eleições deste ano foi publicada pela 31ª Zona Eleitoral. A juíza da 31ª Zona Eleitoral de Silvânia, Natália Bueno Arantes da Costa, em portaria número 05/2018, determinou restrições quanto ao uso e comercialização de bebidas alcoólicas no dia 6 de outubro, assim como no dia 7, quando acontece o primeiro turno das eleições deste ano. Na portaria, endereçada a proprietários, gerentes, administradores de bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, fica proibido a venda de bebida com qualquer teor alcoólico no período de 18 horas do dia 6 até as 18 horas do dia 7 de outubro, dia da votação. Os estabelecimentos comerciais poderão abrir normalmente, sendo apenas proibido a venda de bebidas alcoólicas no período citado. A juíza fixou multa de R$ 1.000 pelo descumprimento da portaria. Na portaria, a magistrada lembra que a embriaguez pública constitui contravenção penal, caso sejam encontradas pessoas embriagadas, causando tumulto e desordem, notadamente no dia da eleição. Estas pessoas serão detidas e poderão responder no juízo criminal. A juíza Natália Bueno Arantes da Costa presidirá as eleições nas cidades de Silvânia, Gameleira de Goiás, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro. Vale ressaltar que o estabelecimento da lei seca depende do juiz eleitoral de cada zona. Aqui em Orizona, no caso agora, nós estamos subordinados à 27ª de Zona Pires do Rio. Portanto, nós ainda não temos informações se a juíza que vai presidir as eleições em Orizona vai decretar ou não a lei seca também na cidade de Orizona. Mas o Jornal Orizona FM vai estar atento e trará para você as informações. Decreto regulamenta a proibição do uso de cerol e materiais cortantes nas brincadeiras de pipa. 6 anos depois de sancionada a Lei 17.700/2012, que proíbe a fabricação, comercialização e utilização de cerol ou qualquer outro tipo de material cortante em linhas de pipa ou similares, foi regulamentada pelo governo de Goiás. Agora, por meio do decreto 9.316/2018,
publicado na quarta-feira, dia 19, no Diário Oficial do Estado, já em vigor, estão delimitadas punições aos infratores, como multas, medidas agravantes e apreensão dos produtos. Usuários com esse tipo de material receberão multa de R$ 100 por conjunto apreendido até o limite de R$ 2.000. Os valores podem ser dobrados em caso de reincidência e o pagamento de multa não exime o responsável de outras sanções civis e penais em caso de danos causados à pessoa, patrimônio público e propriedade privada. Quanto às multas, agravantes também foram estabelecidos. A cobrança de R$ 100 será acrescida de 100% se o artefato ocorrer em áreas com trânsito intenso de pedestres e veículos, nas vizinhanças de escolas, hospitais, instalações públicas, redes expostas de eletricidades e de telecomunicações. Quando os produtos estiverem em uso em outras áreas públicas ou comuns diferentes das acima descritas, o acréscimo será de 50%. E o Jornal Orizona FM está terminando. Amanhã nós teremos ao vivo em nossos estúdios a presença da doutora Áurea Pires Zanella e do doutor Frederico Antônio Ferreira. Eles que são os responsáveis técnicos pelo cartório eleitoral aqui de Orizona. Aliás, o posto do cartório eleitoral de Orizona. Você sabe quantos eleitores existem aqui no nosso município? Quem não fez biometria vai poder votar? O que pode fazer, o que não pode fazer no dia das eleições? Deixar de votar cancela o seu CPF? Essas são algumas perguntas que os nossos ouvintes já estão enviando através do WhatsApp 64999985010. Você pode mandar a sua dúvida e nós faremos a consulta ao vivo amanhã com a doutora Áurea e com o doutor Frederico. Muito obrigado a todos pela audiência. Tenham uma excelente tarde. Excelente tarde a todos e até amanhã.